A história da Caraigá é, na verdade, uma saga permanente de valorização das pessoas, sejam os clientes, sejam os nossos colaboradores. Então, a história da Caraigá está muito ligada com o seu propósito. E o propósito da Caraigá vai muito além do que simplesmente vender carros, consertar carros na oficina e vender peças e acessórios. O propósito último da Caraigá, o mais importante, é a segurança, é o atendimento, é o conforto das pessoas, os colaboradores e os clientes. Então, com os colaboradores e com os nossos clientes, na verdade, a Caraigá quer celebrar a aliança, muito mais do que só fazer venda e prestar serviço. E onde é que nasceu a Caraigá? A Caraigá nasceu de uma pequena loja de seminovos, de carros usados, na rua Santo Antônio, que fica no centro da cidade. E logo depois o seu Carlos Roberto conseguiu a nomeação para ser concessionário Volkswagen num bairro muito tradicional de São Paulo, um bairro notadamente de italianos, que é a Moca. E lá ficou uma boa temporada, fazendo lá uma clientela muito grande, muito especial. E depois disso, com uma visão extraordinária que tem o nosso presidente, né? Eu costumo brincar com os nossos funcionários que o Carlos Roberto, que é o nosso presidente, ele consegue enxergar do outro lado do morro. A gente fica olhando à frente do morro, ele consegue. Então, olha o desafio que ele aceitou, trazendo a Caraigá para o Morumbi. E o Morumbi, na ocasião, não é este Morumbi que vocês estão vendo hoje, super desenvolvido, uma população muito grande, essa coisa toda. Eu cheguei 2 anos depois que a Caraigá estava aqui. Então esta rua aqui da frente, que se chama Ulisses Reis de Matos. Ulisses Reis de Matos é o pai do seu Carlos Roberto. E essa rua aqui era um lodo. Absolutamente, quando chovia, para passar aqui na frente era um grande problema. Então imagine só a visão desse homem aceitando sair da Moca, onde ele tinha uma grande clientela, e vir desbravar o Morumbi. E foi assim que a Caraigá aqui veio. Isso foi em meados da década de 70. E assim foi como tudo começou. A Caraigá esse ano está fazendo 60 anos. Em outubro faz 60 anos. Ela veio para cá em 74. Aqui para o Morumbi ela veio em 74. E eu cheguei em 78. E por que eu vim trabalhar na Caraigá? Eu vim trabalhar na Caraigá porque eu era um professor, eu tinha 22 anos e eu dava aula de matemática para os filhos do seu Carlos Roberto. Muito jovem ainda, com 22 anos, né? Um jovem na acepção da palavra, cabelo aqui, calça boca de sino, aquela coisa toda. E um dia, o Beto, que era o filho mais velho do seu Carlos Roberto, que lamentavelmente veio a falecer recentemente, em 2017, passou em casa, porque a minha mulher também tinha sido professora deles. Minha mulher dava aula de biologia e eu dava aula de matemática. Um belo dia, o Beto apareceu em casa e disse: olha, papai queria falar com você a respeito de trabalho e tal. Eu falei: Beto, eu fui formado em matemática, hoje eu estudo na Getúlio Vargas e estou fazendo uma outra coisa. Não, mas o papai queria conversar com você. E eu vim conversar com o seu Carlos Roberto. E aí ele falou para mim: olha, eu gostaria que você viesse trabalhar comigo. Eu falei: eu não sei nada de automóvel. Continuo não sabendo hoje. Mas naquela época, sabendo absolutamente nada. E o seu Carlos Roberto falou: eu não estou procurando uma pessoa que saiba de automóvel. Eu estou procurando uma pessoa que saiba de pessoas e que saiba de treinamento de pessoas e que saiba ensinar as pessoas. E você foi professor dos meus filhos e os meus filhos falam que você tem esse perfil. E eu demorei um pouquinho, porque obviamente eu tenho uma responsabilidade numa outra empresa, mas acabei vindo para cá. E aconteceram coisas assim muito interessantes, porque eu, né, recém
entrado na Fundação Getúlio Vargas com aquele sentimento de que eu estou fazendo administração, então eu sou muito bem preparado. E na primeira reunião que eu tive com o seu Carlos Roberto, nós conversamos bastante, depois nós saímos aqui na porta do corredor, ele falou, olha, tá vendo esse corredor aqui? Eu gostaria que você me acompanhasse e anotasse todos os defeitos que você viu nessa nossa jornada aqui. E assim foi. Eu acompanhei o corredor, que não é nessa instalação atual, devia ter uns 10 metros, 12 metros. E o inteligente aqui foi olhando, ó, tem teia de aranha ali, tem aqui no piso tem um buraquinho e tal. Bom, chegou lá na fim, ele perguntou, você fez a relação dos defeitos? E eu fui elencando, doutorado em apontar defeito. E quando chegou no fim, ele falou, então, não se esqueça que eu estou te contratando, não é para ficar vendo os defeitos da minha empresa, é para você colaborar para que a Carregá se torne uma grande concessionária de São Paulo. Esse fato marcou para o resto da minha vida. E lá eu comecei a aprender que todas as situações que a gente tem, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, os fatos devem ser encarados através do viés da solução e não ficar remoendo em cima do problema. A Carregá sofreu um desenvolvimento muito grande ao longo dessa jornada de 60 anos. Então, hoje, esta expansão e essa solidificação sempre foi baseado na valorização dos profissionais que aqui trabalharam e que hoje continuam fazendo a história da Carregá. Então, além dessa unidade aqui do Morumbi, onde nós temos a loja Audi e a loja Volkswagen, temos também os seminovos, do outro lado, da Ulisses Reis de Matos, e temos duas concessionárias na Rua Colômbia, aqui nos Jardins, uma Audi e a outra Volkswagen. Nós temos 60 anos de Volkswagen e 30 anos de Audi. A Carregá foi a primeira concessionária Audi do Brasil. E o convite para nós foi feito pelo próprio Ayrton Senna. Então, na ocasião, a nossa secretária disse para mim, olha, tem uma pessoa querendo falar com você chamada Bira, e ele está falando da parte do Ayrton Senna. E eu falei para ela, por parte do Ayrton Senna, eu tenho mais o que fazer, né? E ela voltou daqui a pouco insistindo, não, ele falou que ele quer fazer uma reunião com vocês e que o Ayrton Senna vai estar presente. Eu falei, eu vou atender. E eu atendi e, de fato, era o Birajara Guimarães, que na época era sócio do Ayrton Senna da Silva. Um belo dia, aparece aqui em frente a Carregá, o Bira, ao volante, de um Audi, e o Ayrton Senna. Ou vocês podem imaginar a confusão que foi aqui na frente, né? O Ayrton Senna, multicampeão mundial, e ele então veio e nos fez o convite para sermos concessionários Audi. Portanto, a Carregá é a primeira concessionária Audi do Brasil pelas mãos do próprio Ayrton Senna, que para a gente é um orgulho muito grande. Então, nós temos a nossa concessionária Audi faz 30 anos. Com relação ao que é hoje a instalação da Carregá, aqui no Morumbi, nós somos padrão Volkswagen de instalações, que a Volkswagen chama de New Brand Design. E a própria Volkswagen utiliza a Carregá para fazer alguns eventos. Por exemplo, com a celebração dos 70 anos da Volkswagen do Brasil, a Ivete Sangalo foi a embaixatriz e ela produziu alguns conteúdos. Um dos conteúdos foi exatamente feito aqui no nosso showroom, que varou pela madrugada. Então, isso para dizer a vocês que o nosso padrão é o novo padrão da Volkswagen do Brasil. E no caso da Audi? No caso da Audi,
A Caraigá é a única concessionária do planeta dentro do novo padrão de instalações da Audi Mundial, que eles chamam de Progressive Retail. Então, existem 3 pontos no mundo que têm a instalação como a nossa: Tóquio, Berlim e Morumbi. As instalações de Tóquio e de Berlim são da própria Audi Mundial. A única que é particular é a Caraigá. E nós estamos permanentemente ligados a esses 3 pontos ao redor do planeta, somente a Caraigá. Então, a nossa instalação de showroom é a mais moderna em termos de idealização dos arquitetos alemães. E por conta disso, temos as oficinas Audi e Volkswagen. Os nossos colaboradores, como eu disse a vocês desde sempre, a gente valoriza demais as pessoas. E essa valorização das pessoas passa pela capacitação. A Caraigá treina e treina os seus colaboradores. Então, hoje, nós temos um grupo de colaboradores técnicos de alto nível, tanto na Audi quanto na Volkswagen. Então, em termos de oficina, nós estamos muito bem, não só preparado com as pessoas, mas também com os mais modernos equipamentos. E ao longo desse tempo, a gente, por conta do trabalho das pessoas que aqui fizeram história, fazem história, nós recebemos algumas premiações que para a gente é um orgulho danado, pode acreditar. Por exemplo, a Caraigá é uma das 2 ou 3 concessionárias brasileiras que recebeu uma comenda chamada Diamond Pin, que é concedida pela própria Volkswagen alemã e que é um prêmio pela qualidade e atendimento dos seus clientes. Já há 3 anos, a Caraigá está no pódio da qualificação das melhores concessionárias do Brasil, eleita pela própria Volkswagen do Brasil. Da mesma forma, na Audi do Brasil. Para mim é um orgulho muito grande poder ter participado e ainda participar dessa história bacana da Caraigá. Aqui em São Paulo só existem 2 concessionárias que são do mesmo dono desde o princípio. Uma delas é a Caraigá. Isso para demonstrar como a Caraigá, ao longo do tempo, se solidificou e conseguiu a confiança dos seus clientes e dos seus colaboradores. Então, para mim é uma satisfação muito grande, principalmente neste momento em que a Caraigá ela tem um jeito diferente de ser, como disse, muito voltada para as pessoas, né? O nosso sistema de gestão chama-se Sistema de Gestão Colaborativa. Significa baseado no time, sempre no time. E nós temos algumas particularidades, por exemplo, 41% do nosso time de comando na Caraigá, do time de liderança, é composto de mulheres. Mulheres muito capazes, inclusive nas nossas oficinas. As líderes das nossas oficinas, Volkswagen e Audi, são 2 moças extremamente competentes. E uma outra característica da gente, aqui na Caraigá, não, eu garanto, não há nenhum tipo de preconceito. Todos os nossos funcionários se sentem perfeitamente à vontade de trabalhar aqui. Isto para a gente é uma satisfação profissional enorme. E eu quero aproveitar a ocasião e agradecer sinceramente os nossos clientes pela confiança, pela fidelidade que têm depositado na Caraigá ao longo dessa jornada muito bonita. E, em especial, o agradecimento ao meu time, que é um time de muita competência e que consegue entender o propósito maior da Caraigá. Esforçar-se o máximo possível para entregar a melhor qualidade, o melhor atendimento, o melhor conforto e segurança para os nossos clientes. Aproveitando, quero desejar ao nosso time, ao seu Carlos Roberto, às famílias que são sócios da Caraigá, parabéns por essa jornada tão bonita e tão valorizante dos nossos princípios e valores, que são, de novo,
sempre baseado na valorização das pessoas e que tenho certeza absoluta que um futuro muito promissor ainda aguarda para os nossos sucessores. Obrigado a cada um dos nossos clientes, obrigado a cada um dos nossos colaboradores.